Cálculo da velocidade do vento e temperatura em andamento. Cálculo da trajetória completa. Seguindo a trajetória calculada do airship, Leylin puxou o gatilho da besta. Voxox! O poderoso parafuso de besta voou para fora, e o forte recuo fez com que o braço de Leylin ficasse ligeiramente entorpecido. A flecha de besta entrou pelo olho esquerdo do lobo direto e saiu do olho direito. O direvol uivou 2 vezes, caindo no chão. A vantagem que tenho com o airship neste tipo de trabalho de alta precisão é realmente muito grande. Uma besta não é como um arco, tudo o que você precisa fazer é apontar e puxar o gatilho. É tão conveniente. Leylin comparou as diferenças entre ele balançando ao redor do crossblade antes, e usando a besta. Parece que estou mais preparado para ataques de longa distância. Isso também é muito mais seguro. É que eu ainda não tenho ideia de como ativar a força vital dos cavaleiros. Será que é necessário experimentar uma batalha realmente difícil? Leylin não usou uma besta antes. A primeira razão para isso foi desabafar. A segunda foi fazer uma tentativa de ativar a força vital dos cavaleiros. Infelizmente, ele possuía o airship como uma de suas cartas e nunca foi forçado a uma situação desesperadora de vida ou morte. Naturalmente, ele foi incapaz de experimentar o sentimento da força vital que foi ativado em uma situação desesperadora. Leylin! Bom trabalho! George respondeu apenas agora e deu um tapinha no ombro de Leylin. A partir de hoje, esta besta é sua. Obrigado então. Leylin sorriu. Mesmo se George não tivesse dito nada, ele ainda teria tentado obter a besta. Oh! Leylin! Leylin matou Direvolves, Lord Leylin. Lord Leylin! Salve-nos rapidamente! Neste ponto, mais lobos investiram no acampamento, e os estudantes gritaram para Leylin. Com o benefício dos preparativos anteriores de George, as perdas do lado deles foram as menores. Com George e Leylin, esses 2 especialistas que eram cavaleiros preparatórios, era considerado o lugar mais seguro além da área em torno das vestes brancas. H.U. Ourin respirou fundo quando usou uma espada para bloquear um direvol que estava saltando para frente. Uma enorme força foi transmitida, fazendo com que a crossblade em suas mãos voasse para longe. Eu sou o sucessor da minha casa. Eu ainda não curti muitas coisas. Como eu poderia morrer aqui? Ourin rugiu. Dos seus camaradas ao redor, 2 já haviam morrido. Entre as pessoas restantes, se elas não estivessem mortas, elas já haviam escapado. Neste momento, gritos de Lord Leylin poderiam ser ouvidos, fazendo com que seus olhos brilhassem. Está certo. A Aliança Furze ainda tem força, e Leylin foi tão impressionante agora. Ele pode definitivamente me salvar. Ourin não hesitou mais e começou a correr nessa direção. Leylin! Lord Leylin! Me salve! Bem! Leylin preparou a besta, ouvindo o som e dando uma olhada. É Ourin afinal de contas. A corrente Ourin parecia embaraçosa. Não só o crossblade foi derrubado, todo seu corpo carregou feridas e ele estava sendo perseguido de perto por um direvol. É uma pena. Você procurou a pessoa errada. Você realmente acha que eu seria tão magnânimo? A boca de Leylin formou um sorriso. Com os magos de manto branco aqui, não me atrevo a arriscar e secretamente matar alguém. Mas se não for possível salvá-los a tempo, ninguém terá motivos para encontrar problemas por causa disso. Leylin olhou para Ourin, mostrando um sorriso brilhante. Ele vai me salvar. Definitivamente. Ourin viu o sorriso de Leylin e seu coração relaxou. Ele continuamente se encorajou, aumentando sua velocidade de corrida. Oh! No! Naquele momento, Ourin viu desesperadamente Leylin atirar na besta, lidando com um direvol do outro lado. Como você pôde fazer isso? A mente de Ourin ficou em branco por um momento e ele tropeçou em uma pedra, caindo no chão. O direvol atrás dele disparou para a frente. Seus dentes morderam e o sangue começou a fluir sem parar. Obrigado! Do outro lado, a garota salva por Leylin correu para ele para agradecer-lhe. Obrigado.
Não precisa agradecer. Leylin sorriu. Do outro lado, Lilith olhou para Leylin com o rosto vermelho e abaixou a cabeça. Houve um som de assobio e George olhou para Lilith, dirigindo um olhar de "você entende" para Leylin. A situação já é assim, mas sua personalidade não mudou, George. Mesmo que eu caia no abismo da morte, você não pode parar o desejo que eu tenho de belos romances. George usou o tom de um mártir, falando como se não tivesse medo da morte. Você não vai morrer. As vestes brancas estão prestes a se mexer. Leylin revirou os olhos. Mesmo que o campo estivesse no caos, o gigante de revólveres parecia ter um incrível se asterisco to sentido. Eles nunca haviam incomodado os 3 magos de vestes brancas, formando um estranho círculo. E em meio ao barulho, Leylin ainda podia usar os 5 sentidos que foram fortalecidos pelo AI-Chip para captar a conversa entre os magos de manto branco. Talvez eles mesmos nem tivessem ocultado isso. Corvo. Ainda não estamos fazendo nosso movimento? Os acólitos têm muitas baixas e isso vai diminuir nossa classificação. A voz de uma mulher soou. Relaxar. Relaxar. Eu estive contando. Até agora, 10 morreram até agora. O limite ainda não foi passado. Uma voz ligeiramente cínica viajou, era a voz de um homem. Mas ainda está chegando ao limite, haja rapidamente. Eu ainda preciso determinar o modelo de estabilidade para esta técnica. Droga! A energia negativa aqui é simplesmente muito alta. É simplesmente impossível completar a construção do Tokervurei. Então eu vou fazer isso. O homem de túnica branca que não tinha falado antes se levantou. Esses misteriosos magos. As pessoas misteriosas rumores de serem capazes de manipular as forças da natureza. Os olhos de Leylin olharam para o homem de manto branco. Todos vocês bestas estúpidas e humildes, você realmente se atreve a incomodar o resto do venerado Lord Magi. Só a morte pode ser o seu lar eterno. Mazer da Karate. Com os sons de canto do homem vestido de branco, os ouvidos de Leylin ouviram um chip aí soando loucamente. Alerta! Alerta! Fonte de radiação descoberta. Descoberto campo de energia negativa. Sugestão para o anfitrião evacuar imediatamente para longe. As palavras vermelhas e brilhantes eram tão óbvias, mas Leylin não teve medo de recuar. Ele só repetidamente recordou o canto do homem de manto branco. Esta não parece ser a língua usada no continente, mas uma antiga em seu lugar. Parece que a língua é muito usada, os magos usam esse tipo de linguagem para cantar. E quando o homem de túnica branca se levantou, os lobos dos arredores se retiraram, como se tivessem encontrado algum tipo de inimigo natural. Bola de fogo de energia secundária. Depois que o canto foi completado, uma bola de fogo flutuante apareceu na mão do homem do nada. De acordo com os cálculos do AI-Chip de Leylin, essa bola de fogo era de pelo menos 1000 graus, e na verdade, fazia com que o espaço ao redor se distorcesse fracamente. A bola de fogo deixou um rastro ardente e pousou no coração do lobo do direito. Estrondo! Não é bom! Abaixe-se rapidamente! Gritou Leylin em voz alta. Infelizmente, já era tarde demais. Não importava se eram os acólitos ou os lobos dos arredores, todos foram enviados tombando. Uma forte explosão ressoou, trazendo consigo uma onda de calor sopro. Pui-pui! Leylin levantou-se do chão, cuspindo a terra e a grama em sua boca. Nesse momento, ele estava coberto de terra e parecia uma pessoa que acabará de sair de um poço lamacento. De acordo com os cálculos do AI-Chip, essa área deveria ter sido onde o chefe dos lobos foi posicionado, SSSSS. Leylin subiu na carruagem do cavalo. Ele olhou na direção da área atacada pelo Magus agora e não pôde deixar de respirar fundo. Ele só podia ver que onde a bola de fogo pousou, havia agora um poço de fogo adicional de 3 metros de comprimento e largura e 2 metros de profundidade. Quanto aos lobos naquela área, eles já haviam se tornado carvão queimado. Os lobisomens choramingaram, antes de escapar rapidamente. Ele tem o corpo de um humano e é capaz de atacar até este ponto. Esta é a força de um mago?
Leilin olhou para o magus de manto branco, os olhos ardendo de paixão. A força de um mago! Eu preciso obtê-lo. Rapidamente. Limpe o campo de batalha. O homem de túnica branca disse, ignorando os olhares fervorosos dos acólitos vizinhos. Ele retornou ao seu lugar original, onde os outros dois magos estavam. Quando ele passou pelo cadáver de Ourin, ele parou. Ele pegou uma pequena bolsa de ouro do seio de Ourin e colocou-a em seu próprio peito. Esta parece ser a bolsa que Ourin costumava armazenar Magic Crystals. Alunos de Leilin encolheram. Avaliação. Fronteira. Cristais mágicos. A mente de Leilin disparou. Parece que esses magos receberam uma tarefa, e foi por isso que ajudaram a nos escoltar. Parece que houve uma cota de contagem de mortes que teria diminuído sua avaliação e diminuído suas recompensas se elas tivessem sido aprovadas. E parece que eu tinha subestimado o valor de Magic Crystals antes. Esses magis de manto branco deixaram os acólitos morrerem, provavelmente porque planejaram tirar os cristais mágicos dos acólitos mortos. Felizmente, agora que os acólitos mortos já atingiram o limite de perigo, estaremos mais seguros daqui em diante. Depois de pensar claramente, o rosto de Leilin ficou pálido. Este é o mundo dos magos? Lógico ao ponto de sangue frio. Frio ao ponto de apatia. Todos, rapidamente arrumar as malas para que possamos continuar nossa jornada. O cheiro de sangue aqui atrairá outros predadores. O cavaleiro Ângelo, vestido de preto, tirou a roupa exterior que havia sido rasgada devido à ativação da habilidade secreta. O suor no rosto dele fluía sem parar, e ele estava ofegando por ar, parecendo ligeiramente enfraquecido. Os olhos de Leilin brilharam com a luz. Parece que um preço precisa ser pago para ativar a habilidade secreta para os cavaleiros. Ei! Leilin, olhe! Just assim que Leilin estava prestes a entrar na carruagem, George se aproximou e subrepticiamente apontou para o lado. Em outra carruagem de cavalos de cor preta, Bessita estava abraçando as pernas enquanto se sentava. Seu ombro tinha marcas de sangue, e ela parecia ter acabado de passar por uma sessão de choro. Ourin sempre foi o guardião das flores número 1 de Bessita. Agora que esse grupo está quase completamente morto, a situação de Bessita não parece muito boa. George disse ao lado do ouvido de Leilin, com uma expressão que sugeria que a chance de Leilin havia chegado. Eu já perdi o interesse por ela. Enfim, estamos em tal perigo. Você não pode controlar um pouco sua metade inferior? Leilin realmente não sabia o que dizer. Apontou para a gola de George e naquelas roupas havia marcas do batom de uma garota. Ele realmente não sabia quando esta fera tinha sido capaz de brincar. He. Meu irmão, é apenas neste momento perigoso que nós, cavaleiros preparatórios, podemos mostrar nosso poder. E as meninas sempre mostrarão boa vontade para com o homem que as salvou. Essa é a mais básica das técnicas. George tirou algo que era semelhante a um lenço de seu peito, mostrando orgulhosamente sua colheita. Você pode ver? Ainda hoje, eu já ganhei a boa vontade de 3 senhoras. Sim. Leilin não tinha nada a dizer. Ao pensar em seu passado de playboy, parece que o Leilin anterior sempre usou força quando conheceu uma garota de quem gostava, seriamente. Tudo bem, é hora de partir. Leilin viu os cavaleiros de manto preto reunindo os cadáveres dos acólitos. Eles pegaram vários cristais mágicos e os passaram para os magos de manto branco, antes de mudar rapidamente o assunto.